fevereiro e início de março ainda, para os irmãos que estavam descansados, os irmãos que estão cansados. O pastor aproveita também, já dá isso. É isso, 1 Coríntios capítulo 9, verso 17 a 23. 17 a 23. É Pedro que está ali em cima? Aí, Breno. Os meninos foram fazer um vídeo ali. Aí dá um jeito de, quando eles chegarem, se puder, encaixar esse vídeo aí. Eu sei que é em cima, né? Mas, desculpa aí, mas é o que dá. Tá? Fui eu, não foram eles não, tá? Fui eu. Pode dar esporro no pastor, problema não. Eu supero. 1 Coríntios capítulo 9, verso 17 a 23. Vamos ler fazer essa leitura compartilhada? 1 Coríntios capítulo 9, verso 17, eu começo. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa, contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. 18. XIX. Porque embora seja livre de todos, fiz escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. 20. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. 21. Amém. 22. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Amém? Vocês estão fracos. Esse é Paulo. Ele é fora da caixinha, fora da casinha. Eu queria, ou seria uma honra, né, ser discípulo de Paulo, ou ser ovelha de Paulo. Mas ao mesmo tempo, seria um desafio. Porque Paulo era imitador de Jesus. Era uma cópia de Jesus, mesmo não vivendo com Jesus. Olha que massa isso. Ele foi um dos apóstolos, o último convocado, à beira do caminho. Ele não conviveu com Jesus. Ele não teve face a face com Jesus. Ele não viu os milagres de Jesus. Mas interessante é que Paulo, ele foge à regra dos outros discípulos que viveram com Jesus. É tão intenso e tão verdadeiro o que Paulo fala e fez, porque as experiências dele, você vai perceber que são experiências realmente em Deus. Ele não fala de um relato que de fato ele viu ali. Eu vi uma mulher sendo curada, Cristo tocou nela, ou ela tocou em Cristo, como os evangelistas vão narrando. Não, ele fala de experiências que ele teve com Cristo, que ele não viu, e não presenciou fisicamente. Acaba sendo mais forte ainda essas experiências. E aí Paulo se torna um dos homens de Deus mais influentes do Novo Testamento. Poderia ser os outros apóstolos que viveram ali lado a lado com ele, mas não. Dos 27 livros, ele tem tanto quanto qualquer outro. 13 pertence a Paulo. Então assim, ele não viveu com Jesus, ele não estava tete a tete com Jesus, ele não viu nenhum milagre com Jesus, mas é o que tem mais influência no Novo Testamento, diretamente se tratando dos evangelhos, da palavra, das epístolas, Paulo. Mas por que isso, irmãos? Por que Paulo tem tanta influência? Aqui iríamos
fazer uma biografia de Paulo, iríamos falar a manhã inteira e não daria tempo para falar. Porque a gente tenta resumir ao máximo possível. Mas esse texto que eu estou compartilhando com os irmãos nessa manhã, para trazer o 10º princípio das igrejas que prevalecem. Falei na quarta-feira, na quinta-feira, de alguns princípios, relembrei esses princípios. E hoje eu quero falar de mais 2 princípios. O primeiro deles é: evangeliza de modo criativo. Uma igreja que quer prevalecer, tem moldes que nos ajudou, moldes, como nós usamos de evangelização, que foram modos muito impactantes para a época, para o momento, ainda causa efeito, claro, mas nós temos muitos meios hoje criativos. Obrigado, Tiago. Está difícil aqui, ontem foi bênção também lá, hein? Mas uma igreja que prevalece, ela tem que usar métodos criativos hoje para evangelizar. Você vai observar na narrativa em que lemos, que Paulo está preocupado em fazer o que na narrativa? Um de cada vez, por favor, tá? Senão causa muita confusão, e depois que eu começo a falar em línguas aí, vai ficar estranho. Um por vez. A narrativa fala de quê? Ganhar almas. Como? E ele usa o quê? Como? Oi? Mas o quê? É tudo isso mesmo, vocês estão certos. Empatia, se colocar no lugar do outro. De judeu, sendo judeu, e não sendo, não aprovando a lei, mas sendo conivente, não com totalmente a lei, mas a lei em Cristo. E ele chega a dizer que ele fez de tudo para com todos, para salvar alguns. Então, irmãos, o modo criativo de evangelizar é necessário. Paulo, é claro que aqui não está dizendo assim, eu evangelizei de modo criativo. É óbvio que não. Os irmãos são inteligentes, interpretaram aí nas entrelinhas. Como que eu posso fazer de tudo para com todos, para tentar salvar alguns? Em relacionando, em colocando no lugar do outro, compreendendo o contexto e como as pessoas estão vivendo hoje. Então eu preciso desconstruir alguns paradigmas enquanto cristão, de 1 ano, de 2, de 20, de 15, não importa o tempo. Nós precisamos desconstruir alguns paradigmas, irmãos. E alguns paradigmas quer dizer assim, modos de ser que não se aplica ou que não tem tanta influência hoje mais. Nós precisamos fazer isso. E evangelizar é mais do que entregar um folheto, e isso também causa efeito. Evangelizar é mais do que fazer um culto na praça, e isso também causa efeito. E eu posso fazer isso sem dúvida alguma, e tantas outras coisas. As grandes cruzadas que teve influência no mundo inteiro, e muitas pessoas foram salvas pelas grandes cruzadas, louvado seja Deus, e continue a fazer. Mas há métodos hoje que nós podemos influenciar pessoas e evangelizar pessoas de modo muito mais criativo, e impactar as pessoas às vezes sem usar uma palavra, um gesto, um vídeo, um folheto, algo assim, coisas simples. Paulo está dizendo, eu fiz de tudo, mesmo não aprovando a lei, eu estive com a lei. Ele não está dizendo assim, eu fui hipócrita, todo mundo sabia que eu não aprovava aquilo, mas eu estava lá. Mas quando alguém respondia a razão, perguntava a razão da esperança, eu respondia para eles. Gente, não é bem assim não. Usar de métodos criativos. E a nossa igreja, nós vamos ter momentos de evangelismo, irmãos. Meio estranho para alguns, mas, é assim. Paulo está dizendo que eu fiz de tudo para com todos. Eu não posso deixar de pregar. É um princípio.
Ele diz isso no versículo 17: porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, quando não prego, eu prego por obrigação, eu faço isso com muito peso. E essa ideia de que assim, eu não tenho o dom de evangelizar, eu não sou evangelista, né? Quantas vezes nós ouvimos isso, né? Não, eu não tenho um dom disso, né? No final das contas que dom tal pessoa tem, né? Porque não tem dom disso. Eu não canto, eu não prego, eu não toco, eu não tenho dom de evangelismo, eu não tenho. Não, eu não posso ficar na recepção porque eu não tenho, né, um sorriso bonito. Que sujeito tem, né? Eu tenho que chegar à conclusão, o que ele pode fazer, ou ela? O que pode fazer? Descobrir o dom, irmão, porque está na hora, né? E quem fala assim não é quem está chegando, não, é quem já está, ó. Irmão, você pode fazer isso? Ih, rapaz, não estou preparado ainda não. Como? Como que não está, rapaz? Você está nesse treinamento há quantos anos? Treino é treino, jogo é jogo, vai para a prática do negócio, ficar treinando, não sai para lugar nenhum, não faz nada. Então nós precisamos evangelizar de uma forma muito criativa e nós vamos fazer isso. Nós vamos entregar folheto? Iremos, mas de uma forma tão criativa. Conseguiram aí? Deu certo? Deu certo? Ficou bom? Deu? Solta aí. Deu não? Tá, beleza. Não, tá bom. Vou voltar. Tá bom? 11º princípio. Uma igreja que prevalece, a sua liturgia é contextualizada. 1 Coríntios capítulo 14, verso 26. Estou conferindo aqui, você estava olhando assim, porque assim, está dando para ver, né? É ceguinho eu também, é por isso que eu fiquei aqui olhando, é isso mesmo. Quem pode ler aí, 1 Coríntios capítulo 14, verso 26. Amém? Bom, irmãos, se nós precisamos usar de um modo criativo para alcançar os perdidos, porque para chegar para essa geração, irmãos, eu estou falando isso porque eu estou na escola com adolescentes que Jesus, Pai, é fácil não, irmãos, atingir essa geração não é fácil não. Então não adianta aquilo que foi vivido nos anos 80, não dá para aplicar nessa geração. É praticamente impossível. Mas fulano, fulano meio de 1000. Quanto? Vai ser a cada 10 mil? Então é uma geração que nós precisamos entender. E eu sei que eu estou junto com vocês, tá? Porque eu já estou nas casas dos 40 e alguns. E tem coisas que eu olho assim e falo, Jesus, era tão simples o negócio, e essa geração não consegue alcançar. Não adianta aqui, vamos passar um filme para evangelizar na minha época. Que coisa estranha, minha época. Eu não vou nem destituir do cargo. Vamos botar um filme na igreja e trazer a juventude para assistir um filme evangelístico. Dava certo. E vinha uma galera para assistir. Fala assim, tem pipoca então? Bota um filme, distribui folheto aqui no dia, senta e ora, espera. Vai vir? Eu tenho certeza que vai. 10. O pastor está pessimista, né? Você sabe por quê? Ele está com tudo em casa.
Num clique na Netflix, ele tem, sei lá, 30 mil filmes. Ele assistir a hora que ele quiser. Que surpresa ele vai ver um filme aqui, se ele tem aqui, no celularzinho lá, no conforto da casa, no sofá dele, deitado, uma pipoquinha, mamãe trazendo para ele. Dificilmente, irmãos, dificilmente isso vai dar certo. Já deu? Deu muito certo. Agora, se for para o crente, vai dar pouco também. Vai dar pouco também. Porque ele vai ficar em casa, assistir filme, ele assiste em casa. Mas para viver um monte de comunhão, pastor, vamos ficar em casa, gente. Fica em casa, ficou em casa mesmo. Tem alguns que ficou em casa até hoje. Então, irmãos, nós precisamos usar método criativo. Eu não sei, pastor, eu não sou eu não sou criativo. Irmão, pede a Deus, eu também tenho que orar. Deus dá. O Espírito Santo de Deus é criativo. Ontem, eu vou exemplificar. Ontem eu estava lá e falei assim, só tem gente fera aqui, bicho. O que eu vou fazer no meio desses leões aqui? Tava o Rafa, o Fabrício, o PH, uma galera top. Eu falei, Jesus, dá um... E tava mesmo, falou, Jesus, dá um insight aqui pra... Aí na hora veio, falei assim, opa, é agora. Falei, Estevão, providencia isso. Estevão olhou assim, você é doido mesmo. Falei, não sou eu não, eu pedi o Espírito, ele está me dando, vai lá. Eu sei que deu certo, irmãos. E foi criativo o negócio. Mas foi na hora, assim, e aconteceu. Você acha que eu vou falar? Lógico que eu não vou falar para vocês. Que eu vou usar em outros momentos, aqui, então eu não vou falar. Mas ser criativo, irmão, tem que pedir também, porque às vezes, principalmente para alguns, né, da casa dos 40, tem algumas coisas que você fala assim, esse negócio é muito chato para a gente. Mas para um menino de 15 anos, 14 anos, que assiste vídeo no máximo de 15 segundos, 1 minuto já está chato. Como que eu vou alcançar um menino que ele só consegue assistir uma palestra? Ele não consegue assistir uma palestra de 1 hora. Dificilmente. Na escola a gente tem que... Só falta botar nariz de palhaço para poder aí a atenção dos alunos. Então, eu preciso ser criativo. Segundo, a nossa liturgia tem que ser contextualizada. Paulo está dizendo que diremos, irmãos? Ao nos reunir, tem de tudo numa celebração. E eu sei que essa é uma parte, um paradigma difícil que alguns estão ainda tentando entender o processo. Vejam bem, alguns anos atrás, nós tínhamos um jeito de celebrar a Deus, de conduzir uma celebração. Eu não estou dizendo que estava errado, até porque não existe fórmula. Eu estou dizendo que precisamos contextualizar o nosso tempo, não a palavra, como fazemos o que fazemos. A palavra é a mesma, não importa o tempo. Jesus é o mesmo, não importa o tempo. A pregação é a mesma, Jesus, não importa o tempo. Que isso fique claro. Mas como eu vou celebrar a Deus, eu preciso contextualizar. O texto diz... Cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em línguas, ou uma interpretação. Línguas não. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Ou seja, a condução do culto, de uma celebração, é para a edificação da igreja, referendo ou adorando ao nosso Deus. A adoração tem que ser para Deus. E aí, para atingir os corações das pessoas, nós contextualizamos o nosso momento, a nossa época, esse instante, esse momento. Aqui, irmãos, nós vamos atingir uma geração, nós queremos uma igreja só para uma geração, não precisamos contextualizar nada. Louvado seja Deus, vocês são top, gente. Não tem como, não, Vou botar a mão sobre a cabeça de vocês e ungir com óleo não, com a mão. Tá bom? Consagrados vocês já são, né? Então, vamos lá, depois eu continuo aqui. Pode soltar? Veja o que é
Um evangelismo criativo saiu do forno agora. Você entendeu? Oi? Não dá, né? É porque está muito claro. Tá muito... Pode. Pode. Põe de novo. Põe uma músicazinha de fundo. Aí, pá. É porque está claro mesmo, é o dia, né? Aquilo. O Wagner foi, entregou uma mensagem para um rapaz, não falou nada para ele, só entregou, e Kleber ficou ali só entregou um bilhete. Escrito do próprio punho. Oi? Aham. Essa normalmente é a reação. Esse é um tipo de evangelismo que a gente vê nas redes sociais. Cada pessoa tem uma reação assim impressionante, porque nós não sabemos, irmão, o que aquela pessoa está passando. Aí você chega com a mensagem do tipo: Deus não esqueceu de você, não se esqueceu de você. Alguns começam a chorar com uma frase simples, mas muito simples. Tenso, né? Aí às vezes uma mensagem dessa, aí você chega para uma pessoa dessa: ó, aqui um folheto, tal, vai lá na nossa igreja, começa a falar, o cara. Se for alguém que está afastado então do evangelho porque saiu magoado com alguém, fala assim: ih, já conheço isso. Porque a gente não sabe quem é a pessoa. E aí quando ela recebe uma mensagem dessa, ela entende assim: caramba, é Deus falando comigo. Principalmente quando ela sai de casa em crise. Então é um dos métodos, nós vamos fazer isso nas células, e de quem quiser envolver também, claro, né? A Esther já fez os folhetos, os cartões, e nós vamos fazer para uma demonstração para os irmãos do que é. Isso é um dos meios criativos. Liturgia contextualizada, irmãos, não é descentralizar a palavra, é contextualizar o nosso momento. Ou seja, eu tento pregar de uma maneira... Se vocês me conhecessem há uns 15 anos atrás, meu estilo de pregação não mudou muito não, mas era mais, né, tipo assim, mais quadrado mesmo, assim. Sempre expositivo, mas dentro de um padrão, né, aprendido e tal. Com o tempo a gente vai soltando mais, vai conhecendo mais outros jeitos e entendendo o contexto, as pessoas. Então eu preciso mudar, não a palavra, mas como eu prego essa palavra. Adolescentes na escola, já até, né, começamos um bate-papo, já começaram lá, eles mesmos assim, quando eles ficam sabendo que eu sou pastor, né, aí eles ficam assim: será que ele vai? Você pode ir na nossa célula? Falei: eu já estou lá, não precisa chamar não, é só falar qual é o horário. Na hora do almoço. Falei: na hora do almoço mesmo, eu tenho almoço só para isso. Você não vai descansar? Não, eu tenho a eternidade inteira para descansar. Então essa é a minha oportunidade, e eu vou lá. O que você faz, pastor? Nada, estou lá no meio, é só isso, só vai. Quando eles falam assim, dá uma palavra: ah, sim, agora sou eu. Alguém vai sempre pedir a razão da esperança, e eu tenho que estar pronto para dar a razão da esperança. Não, deixa eu preparar primeiro na escola. Não, irmão, faz. Eu falei o que hoje, Marcelo, de manhã? Que nós íamos fazer se eu não estivesse aqui, vocês iam fazer o quê? Ia pregar. Se vira. Você não fez a devocional ontem? Hoje de manhã talvez, né? Não sei se deu tempo. Até saiu, Dani. Não fez? Você não pode abrir você não pode abrir um texto bíblico e falar o texto da devocional que Deus falou no seu coração? É isso.
Mas eu não sei pregar como pastor, mas não precisa, nem deve ser como pastor. É como Deus falou ao seu coração, da palavra. Expõe a palavra, é só isso. Ah, pastor, só dura 10 minutos, 5 minutos, tá bom. Não é o tempo, é o que eu vou ministrar ao coração das pessoas. Contextualização. Pregar, irmãos, e celebrar a Deus em um culto em que é maçante, não atingiremos essa geração. Por isso que eu falei logo há 10 meses atrás, que igreja nós queremos ser? Uma igreja para atingir meia idade? Eu já estou lá na meia idade. Então assim, eu sou muito consciente. Vamos cantar hino? Para mim. Sou maduro o suficiente para... Tanto faz. Aí, importa Jesus. E vamos lá para frente. Mas se você falar para essa geração, acabou. O problema está no hino? Não, lógico que não. Está na gente que não atingiu essa geração. Pergunte a um menino desse aí, o que é hino? Ele nem sabe. Por que eu vou cantar hino para ele? Ele nem sabe o que é isso. Hino, ele vai falar assim, tá, tem órgão aí, ele nem sabe o que é isso. Teclado, ele nem sabe o que é isso. Ele nem sabe que há alguns anos não tinha bateria na igreja. Guitarra, instrumento do cão. Porque a guitarra estava associada ao rock. O rock é capeta total. Bateria. Percussão é do candomblé. Alguns crentes ainda pensam assim hoje, mas vamos lá. É do candomblé. Como que a gente atribui coisa ao diabo que ele não tem nada, gente? A única coisa que ele tem, ele é o pai da mentira. A única paternidade que ele pertence é essa. É um mentiroso, sem vergonha, é isso. Ele mentiu para um monte de gente, algumas pessoas acreditaram que instrumento tal é do capeta. Onde? Que isso? Tanto é que algumas coisas, está aqui, está aqui. Tanto que quando a gente toca, canta aqui, poxa, a bateria, né, não teve hoje, sente falta. Por que não em outros contextos? Por que não mudar outras coisas? Por que não? Tira tudo isso aqui, põe só um órgão aqui e chama a igreja. Do meia idade para cima vai, agora tem céu. Mas a outra galera, vai tudo coroado. Aí acaba a igreja. Meia idade, uma hora vai. E aí a igreja acaba. E mais, meu amor, você tinha que pregar, tá? Eu já falei isso com você. Eu já falei. Paz. Ó, Brígida. E mais que isso, tá? Pense nos seus filhos. Pense nos seus filhos. Porque meia idade, em tese, os filhos já ganhou linha e tá, amém, beleza. Graças a Deus. Mas está com um filho pequeno ou adolescente, que igreja eu estou preparando para essa geração que ainda está nessa fruta? Com órgão aqui na frente e hino? Será que eles ficam? O meu fica, pastor. Amém. Amém. Louvado seja Deus. E os outros 20? Então eu tenho que pensar nos meus filhos. Porque a minha época é um momento que passou naquele momento. Eu posso continuar cultuando, adorando, louvando, mas eu tenho que entender que é uma virada de chave.
eu preciso ter uma igreja, não é mais para a minha geração, é para essa geração. Ainda que seja para todas as gerações, mas essa geração, irmão, que está mais perdida do que qualquer outra. E se a igreja não for, de fato, uma igreja que atrai, a gente fica jogando culpa para governo. Que governo, irmão? Nós temos um governo. Nós temos um Deus que é poderoso. Governo nenhum vai ser capaz de fazer nada. O nosso governo é Deus e a igreja é a resposta. Nós temos que atrair, fazer o quê? Fiz de tudo para com todos, para atrair todo mundo, não importa quem. Atrair. Irmãos, eu quero trazer um irmão aqui no dia da visão, que eu quero que todo mundo esteja aqui. Nem que eu tenha que buscar lá no trabalho, falar assim, patrão, libera esse crente aí. Eu pago o dia dele. Eu não tenho não, mas a igreja paga. Mas libera aí para ele vir. Porque ele vai contar um testemunho, irmãos, que é daqueles assim, pá! Ou você vira um crente, ou vira um crente. Contextualizado. Só um adendo aí. Você sabe quem é? Acho que alguns da escola de líderes sabem quem é. Ele deu 4 tiros no irmão. Pá, pá, pá. No irmão, tá? Irmão de sangue. Não é irmão crente, não. Irmão de sangue. Na mãe também. O irmão foi preso por causa dele. Eu não ia te falar quem ele é e o que ele se tornou agora. Você tem que vir dia 26. Fala assim, se não for contextualizado, provavelmente não atingiria essa pessoa. Muito provavelmente não atingiria. E estaria aí, acabando com muitas famílias, aqui, num bairro pertinho aqui. Inclusive, morei lá. E às vezes, filhos de crentes da igreja estaria sendo conduzido por ele. E aí a gente fica esperando alguma coisa dos céus. O céu já desceu, irmão, já está aqui, a Bíblia está aqui, o Espírito Santo está aqui, é só a gente fazer alguma coisa e pronto. E eu finalizo contando uma experiência de um pastor. E eu me vi demais falei assim, Jesus, o Senhor quer acabar comigo mesmo. Mas eu vou contar, e depois, se você quiser comprovação, eu te mostro no livro, escrito por um pastor de confiança. Eu creio, pelo menos. Esse pastor, eu me vi, porque é o quadro. Ele foi pastorear uma igreja que ficava em um campo litoral, assim, com várias praias no entorno. Dezembro, né? A mesma coisa da gente. Dezembro a fevereiro, ninguém na igreja. Ele entrou em crise. Não sou eu não, tá, gente? Tá no livro, eu vou mostrar para vocês depois. Vocês não vão achar que sou eu, não sou eu não. Estava no livro, falei, meu Deus, será que esse cara está sabendo que sou eu? Mas, tudo bem. Estava lá, em crise ele entrou, porque ninguém ia na igreja. No primeiro ano ele ficou em crise, no segundo ano ele ficou em crise, no terceiro ano ele falou assim, vou mudar esse negócio. Fechou a igreja domingo de manhã. Porque pensa bem, irmãos. Vocês, vem a sexta-feira, né? É sexta o ensaio, né? Vem sexta-feira, passam às vezes até 3 horas ensaiando. Rogério fica ali 3 horas preparando, equalizando o som, ajeitando tudo. O pastor passa em torno de 3 a 4 horas preparando um sermão para 100 pessoas serem alimentadas. Aqui ainda não temos, mas teremos ar-condicionado. Aí você prepara todo o ambiente, ora, paga o preço, fecha tudo, liga o ar-condicionado, liga o som, prepara tudo, todo o ambiente para abençoar a igreja. E a igreja? Oi?
ano que vem. Aí, prepara tudo, um som, passa horas, às vezes, se troca umas fagulhas, porque que é isso, que é aquilo, porque que é o melhor para a igreja. Já vai baixando ali no banco já. E a igreja não vem. Trabalhando. Não, graças a Deus. Eu tenho certeza que o dízimo agora de janeiro e fevereiro vai dobrar. No nome de Jesus. A média é 12, vai estar em torno de 25. Janeiro e fevereiro. No nome de Jesus, Deus. A gente já vai dar até entrada no ar-condicionado. No ar-condicionado, tá? Começar a colocar ar-condicionado aqui. Você sabe quanto que é mais ou menos? 100 mil, não é, Rogério? Nós fizemos assim a conta por alto. 100 mil, não é? Mais ou menos. O prédio aqui do lado e aqui o tempo. Mais ou menos 100 mil. Com a entrada de janeiro e fevereiro, a gente já dá a entrada de uns 30 mil. Ou a mesa de som, que é 40 mil. A mesa digital, 45 mil. Compra quase à vista. Deus é tremendo, irmãos. Eu não tenho problema nenhum com trabalho, irmão. Ô, louvado, na verdade, trabalho é lindo, a Bíblia diz. Na antiguidade, trabalho era tripalho. Tripalho era um instrumento de tortura. E aí, eu vou dar aula de sociologia, esquece esse negócio, vai. Voltando. Trabalho. É bom, não tem problema nenhum. Então, no nome de Jesus, estamos nesse caminho, então, Elizabeth. Estamos nesse caminho já? Está dobrando aí? Janeiro. Esse... irmão, eu sei que eu... Não, mas eu creio que vai entrar aí algo sobrenatural. Está todo mundo trabalhando? 100 pessoas, né? Nós temos em 30. Então, graças a Deus. Pular carnaval, o crente não faz isso. Então, está trabalhando, graças a Deus. Aqui não. Então, esse pastor, ele fechou a igreja de manhã. Ele fechou a igreja de manhã. Teve os crentes que, eu não admito isso. Aqueles que não vêm. É os que não vêm. Porque os que vêm falam assim, louvado seja Deus, porque eu venho e não vem ninguém, então vou ficar em casa todo mundo. Vocês se identificam, né, essas coisas, né? Eita, sou. Eu não combinei nada não, irmãos. Irmãos. Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26, que tudo é feito para a edificação da igreja. Se a igreja não vem, quem vai ser edificado? Rapaz, o negócio foi fora do comum, né? Foi, nossa. Então, se a igreja não vem, quem está sendo edificado? Eu. Aí ele fechou a igreja. Teve os crentes de casa. Mas ele, tudo bem. Montou uma tenda na praia. Botou uma mesa. Levou um aparelho para aferir pressão. Glicose. Dá água. E aconselhamento. Os dois contextos, ele foi criativo e contextualizado. A igreja não está indo, eu vou até lá as pessoas. E quem ia com ele? A galera do ensaio e os poucos que iam na igreja de manhã. E deu certo. E deu muito certo. Se o nosso problema, se é que é um problema, né? É esse. Podemos fazer isso. Podemos chegar lá no Curuca, aluga uma tenda pra gente. Vamos botar umas 2 mesas lá, uma caixa de som. Momento de oração. Distribuir umas águas. E amém. Porque, irmãos, ligar um ar-condicionado dessa igreja aqui, por 1 hora, 1h30, é um dinheiro aí que dá o quê? Uns 300 conto? 200? Por aí. Porque aí vai para uma sala com 5 pessoas, liga ar-condicionado.
Aí vai para outra sala com 3 pessoas, liga ar-condicionado. E abre a sala com mais 3 pessoas e liga ar-condicionado. Então, irmãos, eu sei que é demais, mas é preciso mudar essa chave. O que está dando certo, vamos continuar a fazer. Mas o que não está funcionando, a gente precisa contextualizar. Porque Deus me chamou e te chamou para pregar para não crente. Eu creio. Eu não sou o profeta Jeremias. No nome de Jesus, nem chorão. Porque Jeremias foi tadinho dele, gente. Deus foi bondoso com ele. Ele foi para pregar para crente, e ele já sabia que os crentes lá de Israel não iam se converter. Olha que mensagem difícil. Muito difícil pregar para um povo que já é de Deus e que não ia mudar. Então, vim aqui e pregar todos os domingos de manhã para a igreja, ok, mas para uma igreja que vem. E diga-se de passagem, eu concluo. Esse pastor fez isso o mês de dezembro, janeiro e fevereiro. Março, como começa todo o calendário, em lugar que tem praia, as atividades começou. E a igreja lotava domingo de manhã, a partir de março. Parece o mesmo contexto. Essa história está no livro Igrejas que Prevalecem, do Carlito Paz. Não sou eu, não. Está lá. Ainda que eu não tenha me identificado. O que precisamos fazer? Olhar para a nossa realidade. Um dos princípios que nós tratamos aqui é avaliar. Eu preciso avaliar. Eu preciso avaliar quem sou eu como igreja. Se eu não avaliar, vamos continuar fazendo Gabriela o tempo inteiro, as mesmas coisas, do mesmo jeito, sem resultado nenhum. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu não estudo mais, irmão. Para a minha função. Mestrado, doutorado. Comecei, iniciar a pós-graduação para o mestrado. Mas não vou fazer, não. Não vai mudar nada na educação. E nem no salário. Porque é assim, como mestre, eu recebo R$1.000 a mais. Em compensação, o imposto de renda, a tabela muda, eu pago a mais. Como doutor, eu recebo R$2.000 a mais, mas a tabela muda, como doutor, é mais, acho que é 27% ou 28%, desconta mais. Resumindo, o doutor recebe basicamente como um pós-graduado. Não tem valorização para o conhecimento top, conhecimento não tem preço. Mas eu estudo para ganhar mais. Esse negócio de romantizar a educação, você não faz por amor. Que amor? Você vai trabalhar por amor? Então faz de graça. Ninguém faz. Ah, por amor. Que amor? Eu trabalho pelo salário, gente. Vai dizer que você trabalha por amor? Então eu vou pedir tudo de graça, tá, Esther? Não, irmãos. É a mesma coisa. O único que é amor de graça, nós não valorizamos. Por isso que a escola de música, o ano passado, era totalmente gratuita. E aí, vinha, não vinha, faltava, furava, fazia isso, fazia aquilo, fazia isso, fazia aquilo, tal, beleza. Aí colocamos uma taxa. Uma taxa, porque uma aula é em torno de R$80 a R$100. Faltou 3 vezes, esquece. Não participa do recital. Nós temos 40 inscritos. 40 inscritos. Dos 40 inscritos, acho que 3 pessoas que ainda não, mas já foi justificado. Todas honraram o compromisso que fizeram. De graça, irmãos. Não se valoriza. Você não trabalha de graça. Eu não trabalho de graça. O único que trabalhou de graça não tem o devido valor. E ele não pede nada de volta.
Ele disse, se você quiser, vem, mas vem mesmo, tá? Não é vir meia boca, vai. E vai e carrega a sua cruz, porque ele já disse, eu já carreguei a minha, agora carregue a sua. Então, igreja, finalizando, vamos aprender a sermos criativos e contextualizar. Não existe dirigente de culto. O Ministério do Louvor sobe, canta, ora, ajoelha, levanta. O pastor vem e prega. Simples. E eu já ouvi, tá? A gente fala assim, rapaz, que bom. Quando a gente acha que está começando, acabou. Porque a vida é muito correria, a semana inteira. Assim, eu vou falar de mim. 40 horas dentro da escola. 9h30, entro 7, saio 5 da tarde, comendo as caras dos alunos todo dia, dos mesmos professores, toda hora, como você no seu trabalho. Você chegar na igreja, aqui em qualquer lugar, 2h30 de morto-vivo. Gente, vai para a academia fazer agachamento, disse Breno, o poeta desse tempo. Levanta, adora, senta, ouve, louvado seja Deus. É contextualizar. No nosso tempo, levantava, fazia leitura bíblica, sentava, levantava, oração, sentava, depois dízimos e oferta, levantava, cantava o hino, sentava. Estava errado? Não, era o momento. Amém. Louvado seja Deus. Cheguei até aqui, por isso, como alguns que estão aqui. Mas esse tempo, essa geração que fica 24 horas sentada, chega o olho e fica assim. Deixa o pastor ficar aqui 2 horas falando para você ver o que ele vai fazer. Acabou esse negócio. Não, pastor. Só não fala porque fica assim, engasgada. Até a gente fica assim, engasgada, e não vai acabar com isso, não? Acabei, irmãos. Amém. Louvado Deus seja o teu nome, Pai, por essa manhã, no nome de Jesus, exaltado seja o Senhor. Que o Senhor nos dê, Deus, condições, espiritualidade, Pai, no nome de Jesus, para fazer como o apóstolo Paulo. Fez de tudo para com todos. Em nenhum momento ele contaminou o evangelho nem a si mesmo, mas ele influenciou pessoas e levou pessoas para o Senhor, Deus. Que nós possamos ter, Deus, esse coração quebrantado e contrito, tão disposto, Deus, a contextualizar também, Pai, o culto ao Senhor para edificar a tua igreja. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Sendo assim, irmãos, vá na paz. Pode deixar, tá? Não vou acabar com o culto domingo de manhã, não, tá? Senão eu vou ser chamado no gabinete. Pastor, você vai acabar com o culto? Não ainda.